errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração tu és o último e primeiro. Glórias a Deus. Igreja, eu quero estar conversando mais um pouco sobre princípios éticos e morais segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus. Eu quero falar hoje sobre descaminhos. O descaminho acontece quando a pessoa adota uma conduta que revela falta de equilíbrio, sai do caminho correto, desvia-se das regras morais e éticas, enfim, passa a ter um mau comportamento. Isso é descaminho. E são tantos os descaminhos oferecidos hoje para todas as faixas etárias, desde a menor idade até a mais avançada idade. Veja bem, descaminhos. Eles estão sendo ofertados a todo momento a nós, através de alguns canais de televisão, através de redes sociais, através de mídias em geral, através de alguns grupos sociais e de muitas maneiras. Os descaminhos estão sendo implantados na alma das pessoas. Nós precisamos despertar para isso. Os descaminhos têm um propósito único: nos afastar dos verdadeiros princípios morais e éticos, nos afastar do conservadorismo, das boas coisas, daquelas que preservam a vida, preservam as pessoas, preservam a família e preservam as nações. A única maneira de nos desvincularmos de tais descaminhos é a busca da santidade. Mas eu quero aqui lembrar outra vez que quando se fala de santidade as pessoas se assustam. Não, santidade é uma coisa muito simples. Ser santo é primeiro cuidar do corpo, no sentido físico, no sentido intelectual, no sentido emocional. E é claro, no sentido espiritual principalmente. Então, santificação é o caminho correto para combater os descaminhos. Mas a santificação está um tanto em desuso, até dentro das denominações religiosas. A moda agora é prosperidade, emocionalismo, uso e abuso de dons, votos e muitas vezes votos tolos, decretar coisas. Nós sabemos que só decreta o rei, só o rei que decreta. Os súditos não decretam. E por aí afora, mas a palavra diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Então nós precisamos prestar atenção para que não estejamos andando segundo a imposição destes descaminhos. Nós vemos na Bíblia, Josué 3,5, uma declaração muito clara para nós quanto a nos conservarmos dentro de princípios éticos e morais. Josué diz assim ao seu povo: santificai-vos para que amanhã o Senhor faça maravilhas no meio de vós. Então nós nunca podemos esquecer que as maravilhas de amanhã dependem da nossa conduta hoje, a conduta correta, a conduta ética, a conduta moral. Então eu quero estar examinando um pouquinho com você sobre descaminhos. Igreja viva, é muito importante nós estarmos atentos, porque esses descaminhos, eles se apresentam de forma muito sutis. Eles são impostos na nossa vida, dia após dia, de uma maneira muito sutil. As crianças estão sendo criadas mediante a imposição de terríveis descaminhos. O primeiro descaminho é o apego às paixões mundanas. A pessoa, quando se apega às paixões mundanas, não aceita a autoridade de Deus, não aceita a autoridade espiritual, nem as autoridades colocadas por Deus na sua vida.
a pessoa prefere sujeitar-se à escravidão dos prazeres. Ela quer mudar os princípios éticos e morais espirituais e impor os princípios da carne. 1 Pedro 1,14, ele deixa bem claro isso: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Então, quando nós tomamos conhecimento que Deus é Pai e queremos ter a Deus como nosso Pai, tomamos uma atitude daí de filhos, aí nós tomamos conhecimento também com essa atitude que na nossa vida existiam paixões que não agradavam ao Pai. E ele recomenda, depois que entramos no caminho certo, precisamos tomar cuidado com esse descaminho das paixões. As paixões são coisas terríveis lançadas na nossa alma. E ela vai frutificar conforme a liberdade que dermos a essas paixões. Isso é muito perigoso, é muito danoso. Então precisamos estar atentos. Até os poetas definem paixão como uma grave doença da alma. Eu concordo plenamente, de acordo com princípios bíblicos. A paixão é uma grave doença da alma. E a pessoa que é movida por paixões, ela fica pronta para cair em ciladas, em armadilhas. Por que não dizer que perde aquela esperteza própria de quem vive dentro dos padrões éticos e morais? A pessoa fica presa fácil quando se apega a paixões. Também, outro descaminho perigoso são as maldades pecaminosas. 1 Pedro 2,1, ele afirma: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas e de toda sorte de maledicências. Despojando-vos. Isso quer dizer rompendo as ligações com o pecado. Despojar-se significa romper as ligações com o pecado. Tirar uma roupa que não convém mais usá-la. Portanto, ele conclui: precisamos romper com toda a maldade, com todo tipo de pecado, todo tipo de crime, todo tipo de hipocrisia, aquele esforço das pessoas para aparentarem aquilo que não são. Inveja é desejar as coisas do próximo para si, como se o próximo não merecesse o que tem, e sim o invejoso. E toda sorte de maledicência. Maledicência, de uma forma simples, é dizer mal. Então a maledicência ofende, atinge diretamente as pessoas, causa dano às pessoas. Na verdade, esse descaminho das maldades é terrível. Só tem uma solução, que é a purificação que ganhamos no sangue e no nome do Senhor Jesus, no exemplo do Senhor Jesus. Então nós precisamos estar atentos para verdades espirituais, a fim de sairmos de possíveis descaminhos que estejam nos levando para precipícios, para locais de perigo profundo, de perdição. E as paixões, a paixão, ela é uma palavra muito usada, apaixonar. Mas a paixão tem o sentido profundo de desejos impuros semeados na alma. 1 Pedro 2,11 afirma: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, contra o nosso entendimento. Exorto-vos, eu dou alerta, eu aconselho, diz o Espírito Santo de Deus através do apóstolo Pedro. Ele está dizendo como vocês estão andando nesse mundo, como peregrinos, como forasteiros. Vocês estão numa terra onde vão ficar por pouco tempo, estão num sistema terreno, mas aí é passageiro.
o local eterno para vocês, ele está dizendo, é no reino celestial com o Pai. Exorto-vos a vos absterdes das paixões carnais. Quer dizer, eu te dou um alerta. Eu sendo luz vermelha de alerta para você. Fuja das paixões carnais. Evite, rompa os vínculos com as paixões carnais que fazem guerra contra a tua alma. As paixões carnais corrompem a alma. É muito simples. Basta você olhar para a história de grandes potências mundiais, como o Império Babilônico, o Império Romano, que ruíram porque eles foram corrompidos totalmente por causa da vivência nas paixões carnais, constantemente, até que se enfraqueceram moralmente, fisicamente, e esses impérios deixaram de existir. E as paixões carnais estão hoje dentro das denominações, dentro da igreja do Senhor Jesus. Nós precisamos ter consciência disso para lutarmos contra e ficarmos firmes, sem vacilar, no caminho correto que agrada a Deus, fugindo de tais descaminhos. A paixão pode ser anulada no poder do Espírito Santo de Deus, como o apóstolo Pedro diz: se vos absterdes, se você renunciar, se você romper o vínculo com as paixões, toda e qualquer paixão, deve haver um rompimento, porque isso é danoso. A única coisa que edifica e nos mantém firmes, caminhando de forma próspera, é o amor. Então nós precisamos diferenciar paixão de amor e romper o vínculo com toda e qualquer paixão. Às vezes é uma paixão assim aparentemente boba, insignificante, mas é o começo para minar a vida de uma pessoa e trazer grandes danos. Os grandes prejuízos começam com pequenos prejuízos. E eles vão se avolumando até que tomam conta do ser completo. Outro descaminho terrível são as obras da carne. Quando se fala da obra da carne, significa que a pessoa deixou que uma paixão tomasse conta da sua mente e praticasse o pecado. Isso é obra da carne. Então, nós nunca devemos deixar que as paixões tomem conta da nossa mente, tomem conta da nossa alma. Porque se deixarmos, nós vamos praticar aquilo que a carne exige. E ao contrário, nós devemos praticar aquilo que a ética e a moral, segundo Deus, exigem de nós, que é a conduta que agrada a qualquer um, especialmente a Deus. Gálatas 5, 19 e 21 tem um desfile das mais terríveis obras da carne. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. As obras da carne são conhecidas e são. Então não precisa nem comentário. Desde a menor idade, as pessoas já têm uma noção destas obras da carne. São conhecidas. Claro, em níveis diferentes. Uma criança já conhece as obras da carne. Não com a profundidade que um adulto conhece, que um jovem conhece, mas tem noção já do que é uma obra da carne e que desagrada ao Senhor. Prostituição, tudo aquilo que prostitui bons costumes, prostitui aquilo que é correto e passa a fazer de forma errada. Quando se fala de prostituição, as pessoas pensam só em prostituição entre pessoas, mas não. É muito mais do que isso.
Impureza. Deus é puro e nós precisamos então ser puros. Lascívia. A propensão para a luxúria, a lascívia, para os desejos da carne. Idolatria, todos nós sabemos que é. Muitos ídolos podem existir na vida de uma pessoa. Até objetos, bens, propriedades podem se tornar ídolos na vida de uma pessoa. Feitiçaria, a Bíblia inclusive define rebeldia como pecado de feitiçaria. Então nós precisamos tomar cuidado com a feitiçaria. Feitiçarias, logo as pessoas pensam em coisas encomendadas, mas vai além disso. Inimizades, só nós sabemos quanto a essas inimizades, precisamos tomar cuidado. Porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices. Existe uma incidência muito grande no mundo inteiro hoje da bebedice. O álcool é uma droga legalizada no mundo inteiro. Muitas pessoas estão se destruindo com altas dosagens alcoólicas. Muitas pessoas estão se destruindo com glutonarias. A vida desregrada na alimentação. Isso traz graves problemas. As pessoas ficam fracas espiritualmente, fracas de raciocínio, fracas de saúde. Vai minando a saúde das pessoas de uma forma completa. E muitas vezes chega num ponto tão forte que as pessoas passam a pensar somente em comida. Como diz a Bíblia, o Deus deles passa a ser o seu ventre. E coisas semelhantes a essas. Quer dizer, muitas outras coisas que também são conhecidas. E aí cabe a cada um de nós identificar. Então nós precisamos estar atentos com os descaminhos, ou conhecidos como obras da carne. E tudo isso nos afasta de pessoas e nos afasta de Deus. Precisamos estar bem atentos para não estarmos sendo minados através destes descaminhos e sendo destruídos e destruindo outras pessoas também. Tudo que causa destruição, a minha vida, a tua vida, causa destruição a pessoas que estão ao nosso redor. Por isso nós precisamos estar bem atentos, bem cautelosos. A palavra de Deus é sabedoria pura. Por isso que nós devemos conhecer a palavra de Deus. Por isso que nós procuramos refletir na palavra de Deus para termos orientação correta. Idolatrias é colocar imagens, bens ou coisas acima de Deus ou como intermediários. Zacarias 10, 2 é um texto muito claro. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelhas, aflito, porque não há pastor. Olha, que retrato poderoso sobre a situação contextual de hoje da humanidade. As pessoas andam como ovelhas sem pastoreio. As pessoas são levadas por ventos e doutrinas, são levadas por conversas vãs que são lançadas nos seus ouvidos, nas suas mentes. As pessoas vão sendo minadas, vão sendo destruídas e as pessoas vão sendo levadas a grandes prejuízos, vão sendo levadas a descaminhos que são extremamente danosos, não só para a pessoa em si que entra nesse descaminho, mas para a sociedade como um todo. Como eu disse antes, tudo aquilo que faz mal ao indivíduo atinge muitas pessoas ao seu redor. Nós precisamos estar atentos a tudo isso que acontece, tudo isso que a Bíblia alerta a cada um de nós. Então, alguns aspectos aqui que eu apresento para você, Igreja Viva. Mas existem muitos outros textos que vocês podem encontrar que vão esclarecer melhor ainda. Como eu tenho um tempo pequeno para colocar esta mensagem, então eu espero que você amplie, busque na sua Bíblia, converse com parentes e familiares, com amigos, e amplie o entendimento dessa mensagem.
descaminhos. Os descaminhos são ofertados escancaradamente a todos nós, dia após dia. E nós precisamos também comunicar escancaradamente os caminhos verdadeiros para combater os descaminhos. E esse combate deve começar em casa, em cada família, em cada vida. E assim nós estaremos propagando isso para muitas e muitas outras pessoas. Nós vimos que santificação é abandonar o pecado no poder do Espírito Santo para ver a Deus. Então, por que desviar-se? Por que os descaminhos em vez de andar nos caminhos da santidade? Por que os descaminhos em vez de andarmos nos caminhos da ética, da moral, daquilo que é correto, daquilo que agrada a Deus e as pessoas? O Espírito Santo de Deus tem um conselho para nós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O nosso inimigo está por aí, rugindo em derredor, tentando impressionar, fazendo-se passar por leão. Mas ele não é leão. Ele é um cão vira-lata quando nós estamos dentro dos caminhos que agradam a Deus, dentro dos caminhos éticos e morais, os caminhos corretos. Aí ele não nos impressiona. Pelo contrário, ele foge. Ele não tem autoridade na nossa vida. E é isso que devemos buscar, a autoridade espiritual, a autoridade que vem de Deus, a autoridade que vem pelo poder do Espírito Santo em nós. Compartilha o link dessa mensagem com teus contatos, divulgue para que as pessoas comecem a despertar para tais realidades tão necessárias nos dias de hoje. Chame parentes e amigos para compartilhar juntos numa reunião esta palavra. Adicione mais textos sobre o assunto, enriqueça, e vocês estarão ganhando muito com isso. Estarão deixando uma herança bendita para a sua descendência. Deuteronômio 30:19 diz assim, Deus falando com o seu povo, os céus e a terra tomam hoje como testemunhas contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência. Glórias a Deus. Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de reflexão na Tua Palavra. Muito obrigado, Senhor, pela Tua Igreja viva que se dispõe a receber essa palavra, a entender essa palavra e para colocar em prática essa palavra, Senhor. Aprimora, Senhor, no coração de cada um, no entendimento de cada um, as verdades que o Senhor tem para a prosperidade do Teu povo, da Tua Igreja viva, Senhor. Visita cada ouvinte dessa palavra, cada pessoa que receber essa palavra, visita com a Tua mão poderosa, derramando unção de cura, unção de libertação, unção de prosperidade completa, emocional, prosperidade espiritual, prosperidade financeira também, Senhor, para que as pessoas tenham um sustento, tenham vida digna aqui na face da terra, até que se encontrem com o Senhor. Sê conosco, sê com a Tua Igreja viva, hoje e sempre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Não quero mais errar, não quero mais pecar, não quero transgredir, só quero Te servir. Quero ser mais fiel, quero ser verdadeiro, e no meu coração Tu és o último e primeiro.